Iniciando aqui a releitura do único planeta de escolha, o Conselho dos Nove, com os meus comentários. Essa série, que eu estou fazendo uma releitura comentada, é uma seleção de quase 20 anos de conversas de Phyllis Schleimer com o Conselho dos Nove. Bem, há 3 anos atrás, nesse canal, eu dei início à leitura gravada desse livro, mas eu dei uma pausa no capítulo 3. Agora eu estou retomando numa nova energia, atendendo a solicitação da audiência nos comentários. Com a primeira gravação, teve um probleminha de som mais baixo no primeiro áudio. Então eu decidi reiniciar o projeto de leitura desde o início, pois a gente está num outro momento e isso faz toda a diferença. Esse livro é muito citado pelo Demis Viana no canal Mundo Secreto, que aborda o assunto da exopolítica e entidades extraterrenas, ou melhor, interdimensionais. O meu nome é Glauci Gomes, eu trabalho com a expansão da consciência, com um método próprio realizadamente de autorregulação emocional, e você está convidado a seguir comigo nessa série desse livro que é fenomenal. E a gente vai chegar lá no final e vai ver qual a relação que existe entre o Conselho dos Nove e Jesus Cristo. Então, te convido a caminhar comigo nessa jornada. Bem, antes de começar, eu vou dar uma breve introduzida sobre quem é Phyllis Schleimer. Ela foi uma médium, astróloga e autora americana, conhecida por canalizar um grupo de entidades interdimensionais ou extraterrestres, conhecido como o Conselho dos Nove. Ela nasceu com dons psíquicos desde a infância. Alcançou amplo reconhecimento nos círculos da Nova Era e da ufologia durante a segunda metade do século XX. Suas comunicações canalizadas tornaram-se a base para um influente livro de 1993, que é este, O Único Planeta de Escolha. E em 2013, enquanto morava na Flórida, ela faleceu. Ela atuava como médium em transe profundo em um grupo internacional de pesquisa. Passou mais de 20 anos gravando suas sessões de canalização. E aqui eu quero que você faça uma pausa e reflita. 20 anos atrás, 2006 mais ou menos, olha quanta coisa acontece em 20 anos, não é mesmo? Olha para a sua trajetória, quanta coisa aconteceu há 20 anos atrás. Então, se a gente refletir sobre a tecnologia, sobre o avanço na sociedade de 20 anos para cá, a gente nem tinha celular. Os smartphones surgiram a partir de 2007. Então, não existia os smartphones, os celulares, não existia canal de YouTube, não existia essa inteligência artificial que hoje está disponível para todos. Não existia o iCloud, não existia nem o YouTube, né? Então, quanta coisa acontece em 20 anos, e este grupo de estudo esteve dedicado por 20 anos trazendo esse conhecimento que agora eu vou estar fazendo essa leitura que está neste livro. Bem, ela afirmava falar em nome dos 9 seres cósmicos supremos, ou guias universais, que supervisionam a evolução espiritual do sistema solar. Seu principal contato dentro desse grupo era uma entidade chamada Tom. O material canalizado afirma que a Terra é o único planeta de livre escolha no universo.
descrito como um mundo denso e desafiador, onde as almas reencarnam para aprender lições difíceis, mas frequentemente ficam presas aos prazeres materiais. Os relatos sugerem que as civilizações humanas antigas, sistemas ambientais e até mesmo figuras espirituais proeminentes como Jesus foram profundamente influenciados ou auxiliados por essas forças extraterrestres. O livro foi compilado e editado com a ajuda dos pesquisadores Paulden Jenkins, Mary Bennett e Sir John Whitmore. Esse trabalho de Schleimer, com transe na década de 1970, ligado a um círculo de pesquisa especializado organizado pelo inventor médico Andrija Pujares. Esse grupo de pesquisa atraiu a atenção de figuras notáveis, incluindo o cientista e escritor Lyle Watson e membros proeminentes da família Bronfman, todos em busca de uma ponte entre ciência, parapsicologia e inteligência extraterrestre. A primeira coisa que eu quero que você entenda é a natureza desse material. O livro é uma seleção de transmissões recebidas pela médium Philip Schleimer ao longo de quase 20 anos. Quem fala nessas conversas é um porta-voz que se identifica como Tom, falando em nome de um grupo que se chama Conselho dos Nove. A própria autora abre o livro com uma dedicatória mínima e reveladora dirigida justamente a eles, para Tom e o Conselho dos Nove. Repara que ela dedica a uma pessoa. Ela dedica às inteligências que, segundo ela, são a fonte do seu conteúdo. Isso já estabelece a relação dela com o material, de reverência e de parceria. E ela é honesta sobre o tamanho do esforço por trás disso. Nos agradecimentos, ela escreve uma frase que eu quero ler na íntegra, porque dá a dimensão do que esse livro representou na vida dela. Foram 20 anos de trabalho dedicado para trazer esse livro para fruição. 20 anos de dedicação, pensa nisso? Não é um livro que alguém escreveu numa temporada de inspiração. É fruto de 2 décadas de sessões, transcrições, revisões. E ela faz questão de dizer que não fez isso sozinha, que foi apoiada emocional, intelectual e espiritualmente por muita gente de vários países: Áustria, Canadá, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Israel, Estados Unidos. Eu não vou ler aqui a lista inteira de nomes, mas esse alcance internacional já diz algo para a gente, não é mesmo? Não era um delírio isolado de uma pessoa, era um trabalho que reuniu gente séria em torno de si e ao redor do mundo. Dentro dessa lista tem um nome que merece toda a atenção, porque ele muda completamente o peso que a gente dá para essa obra. Entre os agradecimentos do contingente dos Estados Unidos, ela registra o falecido Gene Roddenberry, criador de Star Trek, por sua coragem, curiosidade e desejo de comunicar com os nove. Deixa eu contextualizar quem é o Gene Roddenberry e por que isso é importante. Ele é o criador da série de Star Trek, uma das maiores e mais influentes franquias de ficção científica da história, que moldou o imaginário de gerações inteiras sobre o espaço, o futuro
e o contato com outras inteligências. Não era um homem ingênuo ou desinformado. Ele era roteirista, visionário, racional, que pensava o universo para viver disso. E é justamente esse homem que, segundo o livro, teve sessões longas com Tom, levou aquilo muito a sério. E como a obra conta em outros trechos, chegou a desenvolver um roteiro inspirado nos 9. Ela também dirige os agradecimentos às filhas amorosas, Phyllis S. Manley e Mary Lud Long, cujo apoio, amor e generosidade de si mesmo e espírito a capacitou para fazer esse trabalho. Agradece também a neta maravilhosa, sensível, Kimberly Rossi, e oferece e dedica para todas as futuras gerações. Ela cita meus pais atrasados e avós que amorosamente me ajudaram a ser eu. Aqui eu quero colocar um ponto de observação. Ela veio com uma visão e um dom além do que os pais conseguiam acompanhar. Por isso ela chamava de atrasados, né? E isso é uma dor muito frequente nas famílias. Às vezes, um ser que vem com capacidades parapsíquicas, né, avançadas para trazer algo e canalizar, ela nasce numa família e se sente incompreendido, excluído, não participante. E esse também é um desafio aqui do planeta Terra, porque a superação desses obstáculos pode trazer a gente para trazer coisas incríveis, como Philip Schleimer trouxe, né? Então, aí depois ela segue o agradecimento para o Dr. Andrija Purhari, com quem tenho gostado de trabalhar e sido privilegiada e afortunada por ter feito isso por tanto tempo. Ela agradece ao falecido Brandon Hogan, que foi um cientista que nunca rejeitou a realidade dela. Ela agradece também ao marido Israel Carney, que viveu com as... Vou citar o trecho como ela descreve. Marido Israel Carney, que viveu as minhas dúvidas, a minha dor, e muitas vezes, infalivelmente, me colocou de volta no curso, que nunca duvidou por um segundo da existência de Tom e dos 9. Então, a gente consegue entender um pouquinho, só dessa sessão de agradecimentos, o quanto esse trabalho foi desafiador. Ela se comunicar com seres, entidades de outro plano, invisíveis, uma outra realidade, e entender que isso não era loucura, não era ilusão, né? Então aqui ela cita esses trechos das pessoas que estiveram com ela, desse grupo grande, um trabalho verdadeiramente colaborativo. E aqui eu participo disso, trazendo para você essa leitura, para que você se interesse cada vez mais por esse assunto, se conecte, porque a gente está vivendo um momento onde essa realidade está começando a se manifestar na nossa realidade mais densa. Ok? Por que isso importa para você agora que está assistindo? Porque desarma o preconceito fácil. É muito cômodo descartar um material desses como uma coisa como coisa de gente crédula, né? Mas quando o criador de Star Trek, alguém cuja vida inteira foi imaginar com rigor o contato com o desconhecido, se senta com curiosidade e coragem diante desse grupo, a gente é convidado a, no mínimo, olhar com mais respeito para esse conteúdo.
Isso não prova que o conteúdo é verdadeiro, e o livro nem pede isso, mas mostra que estamos diante de algo que mobilizou mentes criativas e céticas, ambos, os criativos e os racionais, não de uma fantasia qualquer. E aqui está o que eu considero a verdadeira chave de leitura da obra inteira. Ainda nos agradecimentos, a autora propõe um critério para a gente julgar quem são esses seres. E ela recorre a uma ideia antiga, a de que se conhece algo pelos seus frutos. Se for verdade uma fala dela, que por suas obras vocês os conhecereis, então estes são verdadeiramente seres de luz e curadores do planeta. Eu quero que você guarde isso, porque vai valer para a série toda. O convite não é para acreditar de olhos fechados, é para observar o conteúdo, sentir o que ele desperta em você e julgar pelos frutos que ele te trará. Essa postura conversa diretamente com o trabalho de autorregulação que eu proponho. A gente não engole nada e também não rejeita nada por reflexo ou reação. A gente observa, a gente sente e a gente discerne com a consciência. E essa mesma postura aparece no prefácio escrito por John Whitmore, que acompanhou Phillips por quase 2 décadas. Antes de fechar, ele faz uma defesa fascinante. Lembra que a busca por inteligência extraterrestre virou ciência séria, mas provoca. E se a gente estivesse procurando no lugar errado? E se essa inteligência não estivesse só lá longe, à espera de um sinal de rádio, mas já estivesse aqui, em outra dimensão, disposta a conversar? Ele costura ciência e espiritualidade com elegância e termina com um convite que é quase um resumo do espírito do livro, curto e perfeito. Então faça a sua escolha. Leia. Faça a sua escolha, leia. Olha para a palavra escolha, já aparece logo na abertura. Ela é o coração do livro e é o que dá nome a ele. A proposta de Whitmore não é que você acredite, é que você leia, sinta e decida por si. É exatamente assim que eu te convido a percorrer essa série comigo. A busca por inteligência extraterrestre é agora um negócio sério. Em 1992, a NASA investiu muito esforço, dinheiro e novas tecnologias na pesquisa das estrelas, ou melhor, seus planetas, com sinais de rádio, que possam indicar a presença de formas de vidas inteligentes. Em um programa de TV britânico intitulado ET, Please Phone Earth, ET, por favor, ligue para a Terra. Vários professores eminentes envolvidos com o projeto manifestou pouca dúvida de que tal vida existia e estava ansioso para que a Terra continuasse escutando sinais de vida lá fora. Em 1992, isso. Então, essa é a nossa largada. Você já sabe de onde vem o livro, quem o trouxe ao mundo e qual é o convite central. Ler com discernimento e julgar pelos frutos. Então, aqui nesse caso, você vai estar ouvindo. Mas esse livro é um livro em inglês e existe PDF dele em português, o qual eu tive acesso. Eu pensei em disponibilizar o link aqui no canal, mas como eu não sei a questão de direitos autorais, eu não vou me colocar nessa posição. Mas você pode pesquisar que você vai encontrar, ok? E
Aqui nessa leitura, nessa releitura, eu vou estar trazendo partes, trechos, comentários, e você vai estar tendo a ideia e a dimensão do conteúdo desse livro, ok? No próximo vídeo, a gente entra no prelúdio e descobre como essas transmissões realmente acontecem. Quem é Tom, como ele se comunica e por que o livro repete certas ideias de propósito. Se isso te interessa, se inscreve aqui no canal e vem comigo para o próximo vídeo. Gratidão, amor, paz e luz.